presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu sinal verde para que a Ucrânia use mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos para atacar a Rússia, confirmou uma fonte oficial à CBS News, parceira americana da BBC, neste domingo, dia 17/11. Biden está em viagem ao Brasil. Neste domingo, pousou em Manaus, no Amazonas, antes de seguir para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. A decisão de autorizar o uso de mísseis do sistema de mísseis táticos do Exército representaria uma grande mudança na política dos Estados Unidos em relação à guerra. Ela também permitiria que o Reino Unido e a França possam conceder à Ucrânia permissão para usar os potentes mísseis Storm Shadow. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vem pedindo há meses que essas restrições ao uso de mísseis de longo alcance sejam levantadas, permitindo que a Ucrânia ataque alvos dentro da Rússia. A notícia sobre a autorização americana ocorre logo após o intenso ataque da Rússia contra a infraestrutura de energia da Ucrânia neste domingo. Zelensky, em declaração neste domingo, não confirmou nem negou se os Estados Unidos haviam concedido permissão para usar as armas. O presidente ucraniano afirmou em vídeo que apresentou um plano de vitória aos aliados, que inclui capacidade de longo alcance para o nosso exército. Ataques não são realizados com palavras. Essas coisas não são anunciadas. Os mísseis falarão por si mesmos, disse. A Rússia ainda não se manifestou, mas o presidente Vladimir Putin já havia se pronunciado antes sobre essa possibilidade. Em setembro, Putin alertou o Ocidente sobre a permissão de que a Ucrânia utilizasse mísseis de longo alcance para atingir o território russo. Ele afirmou que Moscou consideraria isso uma participação direta dos países da OTAN na guerra da Ucrânia, dizendo que isso mudaria substancialmente a própria essência, a natureza do conflito. O MGM-140 Armored Tactical Missile System é fabricado pela Lockheed Martin, fabricante de produtos aeroespaciais e militares. Esses mísseis têm alcance de até 300 km e são difíceis de interceptar devido à sua alta velocidade. Os Estados Unidos enviaram essas armas como parte de um pacote de apoio, e elas já foram usadas pelo menos uma vez para atingir alvos russos na Crimeia ocupada. Elas são uma das armas mais potentes fornecidas à Ucrânia até agora. Os americanos têm sido o maior fornecedor de armas para a Ucrânia desde o início do conflito. Em fevereiro de 2022, ao final de junho de 2024, o país entregou ou comprometeu-se a fornecer armas e equipamentos no valor de 55,5 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 318 bilhões de reais, de acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial, uma organização de pesquisa alemã. Os mísseis permitem que a Ucrânia ataque mais profundamente em áreas controladas pela Rússia, mirando bases, instalações de armazenamento e centros logísticos. A Rússia já declarou anteriormente que esse armamento não mudará fundamentalmente o desfecho da guerra, mas Putin alertou os Estados Unidos contra seu uso em território russo. Em setembro, já havia fortes indícios de que os Estados Unidos e o Reino Unido estariam prontos para suspender suas restrições ao uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia contra alvos dentro da Rússia. Logo após o anúncio da autorização, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, declarou que a decisão de Biden acontece após a entrada de tropas da Coreia do Norte na guerra. Em outubro, a agência de espionagem da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte enviou tropas para lutar com a Rússia na Ucrânia, uma alegação que surgiu depois que Zelensky disse acreditar que 10 mil soldados norte-coreanos poderiam se juntar à guerra. Oficiais dos Estados Unidos informaram à agência de notícias Reuters, no dia 4 de novembro, que as tropas norte-coreanas estavam envolvidas em combate na região de Kursk, na Rússia, que fica perto da fronteira com a Ucrânia. Na Coreia do Norte, foi anunciado nesta semana que o líder Kim Jong-un assinou um decreto ratificando um tratado de defesa mútua com a Rússia. Para o correspondente de diplomacia da BBC, Paul Adams, que se encontra em Dnipro, na Ucrânia, este é um momento significativo na guerra. Ele conversou com Serhiy Kyuzan, presidente do Centro de Pesquisa Ucraniano Security and Cooperation Center, na sede de Kiev. Esta é uma decisão muito importante para nós, disse Kyuzan. Não é algo que vai se mudar no curso da guerra, mas acho que tornará nossas tropas mais equilibradas. Kyuzan afirmou que a decisão veio no momento certo para conter o início esperado de uma grande ofensiva de tropas russas e norte-coreanas, planejada para expulsar as forças ucranianas da região de Kursk, controlada pela Rússia. Espera-se que essa ofensiva comece em poucos dias. É por isso que essa decisão chega na hora certa. Restam 2 dias, disse ele, acrescentando que muito dependerá da quantidade de mísseis já fornecidos à Ucrânia e se os Estados Unidos compartilharão informações de inteligência para que os mísseis sejam usados na máxima eficácia.